Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Redesenho Podcast. Nesse episódio eu quero dividir 5 segredos para o sucesso e para a autodescoberta. Houve um tempo na minha vida em que eu me via sob constante pressão. Eu estava cheia de desafios e incertezas. O mundo parecia um lugar repleto de ameaças. E a minha própria mente, na verdade, era uma grande armadilha, onde eu me comparava constantemente com os outros, reforçando uma sensação que eu tinha de insuficiência. No entanto, como em qualquer história, essa fase tumultuada também continha oportunidades e segredos que me levaram a acreditar na minha própria magia. Aqui estão os 5 segredos que me ajudaram a encontrar o meu caminho. O primeiro segredo é assumindo a responsabilidade por minhas emoções. Um dos maiores pontos de virada para mim foi aprender a criar um espaço mágico entre a intenção e a reação. Isso me permitiu uma pausa antes de reagir impulsivamente às situações. Eu entendi que as minhas emoções, elas moldam a minha realidade. Então eu aprendi a usar esse poder para criar a vida que eu desejo. Antes de reagir a qualquer situação, eu dou uma pausa para que a minha emoção não interfira e que dessa forma eu não tome decisões impulsivamente ou não reaja impulsivamente em cima de qualquer situação. Número 2, parando de me comparar com os outros. Quando eu era mais jovem, eu caí num ciclo de comparação constante, seja em relação ao meu corpo, ao sucesso, ao dinheiro. Eu aprendi que essa mentalidade limitante só me mantinha presa. Agora, sempre que eu me pego nesse ciclo, eu mudo o foco para gratidão e eu celebro as minhas próprias conquistas. Perceba que se comparar com o outro é algo que só rouba a nossa alegria, é algo totalmente injusto. Você só pode se comparar com uma única pessoa, com você mesma, como você era antes e como você é agora. Essa é a única comparação justa que existe. Então pare de se comparar com os outros. 3. Mostrando compaixão a mim mesma. Depois de anos sendo muito dura comigo mesma e me mantendo em padrões impossíveis, eu comecei a me perguntar como eu poderia permitir espaço para processar as minhas emoções. Eu aprendi a acolher a tristeza, a ansiedade, a impotência, sem julgamentos. Eu vi essas emoções como visitantes temporários, sabendo que seguiriam o seu curso. Mas isso foi um grande ato de compaixão. Eu precisava mostrar essa compaixão e esse acolhimento a mim mesma. E não simplesmente apontar o dedo e ficar me criticando. Você não fez isso, você não é boa ali, você errou em tal ponto. Às vezes a gente precisa ter compaixão com a gente mesmo. Número 4. Servindo de exemplo para os meus filhos. Como mãe de 2 filhos, a minha responsabilidade é grande em bloquear a entrada de dúvidas, de crenças limitantes. Então, eu não fico falando dessas autocríticas, dessas crenças para eles, porque eu não quero semear essa baixa autoestima, por exemplo. Então, eu assumo o compromisso de ser um exemplo positivo, de ser um exemplo encorajador aqui dentro da minha casa e para os meus filhos. Número 5, usando afirmações. Eu percebi uma maneira poderosa de direcionar a minha energia, que é através das afirmações positivas. Esse processo envolve em repetir
crenças positivas até que elas se enraizem na minha mente subconsciente. Quando nós escolhemos ativamente o que permitir em nossos pensamentos, a gente se torna mais consciente de proteger a nossa mente, não deixando mais entrar coisas que não nos representam. Eu espero que essa mensagem tenha chegado bem até você. Um beijo, nos vemos no próximo podcast.